E agora vamos falar de eleições 2014. A menos de uma semana do dia da votação, o eleitor teve mais uma chance para definir o voto. O debate da TV Gazeta reuniu os 4 candidatos ao governo do estado. O jornalista da Rede Record, Luiz Fará Monteiro, conduziu o debate. Quando os candidatos começaram a chegar à sede da TV Gazeta, os militantes há tempo faziam uma festa em frente à emissora, na Avenida Antônio da Rocha Viana, que teve uma das vias interditadas. A polícia teve que fazer um isolamento para evitar conflitos. No estúdio da emissora, tudo parecia tranquilo para o início do debate. Os 4 candidatos ao governo do estado teriam mais uma chance para apresentar suas propostas. O jornalista Luiz Fará Monteiro, mediador do debate, começou a explicar as regras para os candidatos. No primeiro bloco, eles responderam uma pergunta elaborada pela emissora sobre a crise financeira e como gastar os recursos públicos. A segunda pergunta escolhida, entre os internautas, que questionava a segurança na fronteira. Do lado de fora, um telão foi colocado para que os militantes pudessem acompanhar os candidatos. O segundo bloco e o mais esperado eram perguntas entre si. Os candidatos Tião Bocalon e Márcio Bittar, representando a oposição, tentaram isolar o candidato Tião Viana, fazendo as perguntas entre si e aproveitando para afinetar o governo. Candidato, o estado do Acre hoje vive uma crise violenta com relação à questão da saúde. Filas enormes para cirurgia, filas enormes para consultas, filas enormes para exames que demoram até 6 meses para se ver o resultado e muitas vezes a pessoa acaba falecendo. No meu programa de governo, nós vamos combater essas filas, as esperas intermináveis, pessoas que perdem vidas são perdidas porque o exame, quando chega, já passou o tempo. A doença não espera. Até que uma pergunta sobre a Operação G7 da Polícia Federal gerou o primeiro conflito. No atual governo, isso não é falar mal, a gente não pode esconder as coisas. No atual governo estourou o maior escândalo de corrupção de todos os governos que já se passaram pelo Acre. Foi conhecido como G7. Tião Viana pediu direito de resposta. Foi concedido 30 segundos para a defesa. Disseram que várias pessoas foram nomeadas. Wolvenac é mais honesto do que o candidato. É infinitamente mais honesto, não tem uma mácula de mancha na sua honra, na sua dignidade. Ele tem. Recebeu como fantasma do estado do Amazonas, está envolvido no esquema denunciado pelo Ministério Público Federal com seu gabinete e comprou agora com Josildo um carro que ele usa e que usou um funcionário que nem carteira de motorista tem. A coordenação do debate concedeu 30 segundos de direito de resposta ao candidato Márcio Bittar, citado pelo candidato Tião Viana. 30 segundos, candidato. Eu agradeço à TV Gazeta e aos coordenadores. Honestamente, não sei o que é que eu disse para ofender tanto o candidato Sebastião Viana. O que eu disse, vou repetir, é que no governo atual, a Polícia Federal deflagrou o que ficou conhecido nacionalmente como Operação G7, que são indícios, segundo a Polícia Federal, de gravíssimos desvios de dinheiro público. Outra pergunta que trouxe atrito foi o plano de governo de Márcio Bittar, que falava sobre a exploração do gás xisto no Vale do Juruá. Tião Viana chegou a afirmar que esse gás não existe no Acre. Quando eu entrei aqui, eu pedi um debate que fosse sincero, que fosse educado e que fosse a favor do Acre. O gás xisto não existe no Acre. Nós estamos falando de gás xisto, quando falamos dele, nos Estados Unidos, na Europa, no recôncavo baiano, no recôncavo de Sergipe, mas no Acre não. Existem estudos sérios indicando no Acre a presença de gás, de petróleo e inclusive de xisto. Antônio Rocha não polemizou, apenas questionou a efetividade do programa Floresta Digital. Um dos projetos que eu fico assim muito triste em ver que na prática não funciona do jeito que foi planejado é o projeto da Floresta Digital. Quando o tema foi expectativa de vida, os candidatos voltaram a soltar farpas e até o Esquadrão da Morte foi lembrado. Candidato Tião Bocalon, vocês governaram o Acre muito tempo, quando estavam como um projeto de oposição que perdido. O Esquadrão da Morte vigorava, a violência era inaceitável. A expectativa do Acre evoluiu muito na saúde. Eu gostaria de considerações suas sobre a expectativa de vida no Acre. Eu quero dizer que eu nunca governei o Acre aqui antes deles. Eu sim fui secretário de Agricultura e Pecuária no governo do Jorge Viana, apenas aí que eu participei.
Fora disso, eu fui prefeito em Acrelândia, que nunca ninguém na minha prefeitura, e nem tampouco eu sou ficha limpa. Nenhum de nós respondeu nenhum processo e ninguém foi indiciado em momento nenhum. Candidato, você saiu do governo Jorge Viana porque não tinha confiança do governo, porque não correspondia como gestor ao que era esperado. O seu secretário municipal de Agricultura em Acrelândia vota em mim porque não acredita em você como prefeito. Você foi gestor lá. Cuidou de uma loja de material de construção, faliu. Uma serraria faliu. Faliu uma cerâmica. Faliu uma indústria de beneficiamento de algodão. Fez 12 ruas como prefeito. Eu estou fazendo 74, só falta acabar o bairro 28 de Abril e a rua da rodoviária. E você ainda se diz não sei o quê. Está vendendo terreno na lua, candidato. Eu quero dizer que eu não falei serraria, não. Eu não misturo coisa pública com coisa privada. Quando eu ganhei a prefeitura, eu imediatamente botei a minha serraria à venda, porque eu não ia vender, a minha serraria não ia jamais vender para a prefeitura. Eu não faço o que eles são acostumados a fazer. Eu não fali indústria de algodão. A indústria de algodão está lá colocada e nunca faliu, não deve para ninguém. A única coisa que aconteceu é que o governador, irmão dele na época, assinou um convênio com a cooperativa para a cooperativa comprar uma colheitadeira de algodão para poder plantar grandes áreas. Os produtores plantaram, o governo do irmão dele não cumpriu. No terceiro bloco, os candidatos Tião Viana e Márcio Bittar polarizaram e voltaram os confrontos. Eu venho criticando aquilo que acho uma incoerência de quem nos governa, tanto aqui no Acre quanto em Brasília. Qual é a incoerência? Todo mundo não presta até fazer aliança com eles. Por exemplo, Bocalon, Petecão e Gladys fizeram parte do governo e eram bons. Hoje não são mais. Quem anda acompanhado, candidato, com pessoas em processo de estupro, de sequestro, de cárcere privado, é você. Com candidatos, inclusive, que você fala sobre ficha limpa. Você que anda acompanhado de pessoas fichas sujas, candidato. Nós estamos acompanhados de pessoas de bem. Agora, problemas entre esposo e mulher, a gente tem que ter cuidado. Você foi vítima recentemente de uma questão dessa e eu prefiro não tratar essas questões em respeito à família. Entre as perguntas e respostas, os candidatos arriscavam apontar tímidas saídas para problemas do Estado, como saúde, educação e segurança pública. No final, todos fizeram uma avaliação sobre o debate. Isso é um momento muito importante para a democracia do nosso Estado. É a partir de agora que as pessoas vão decidir aonde vão querer deixar ou em que mãos vão querer deixar o Estado. Dizer a todos, ao Acre inteiro, muito obrigado. Muito obrigado por ter acolhido minha família, por ter me acolhido desde 10 anos de idade. E muito obrigado às pessoas que me tratam com muito carinho no estado inteiro, nos 22 municípios. Trouxe um debate onde procurei apresentar a minha vontade de ver o Acre progredir, a vontade do governo de ver o Acre dar certo para as futuras gerações. Este é o canal da democracia. Isso é muito importante. Nós precisamos viver isso na prática o tempo todo aqui no estado do Acre. Eu acho que o objetivo do Grupo Record e da TV Gazeta foi levar ao telespectador essa certeza de que candidato ele vai poder escolher nesse momento importante, a menos de uma semana da votação. Então, o grande vencedor da noite, com certeza, foi o eleitor, foram as famílias do Acre que puderam consolidar, tirar aquela dúvida, alguns têm dúvida ainda, outros certeza que vão votar em tal candidato, ou um outro pode ter mudado de ideia, enfim. A intenção foi essa, ajudar o eleitor a decidir em quem ele vai votar para fazer melhorias em seu estado no próximo dia 5.